Louvamos o nosso Senhor por essa noite, como já foi falado aqui, é uma noite diferente. Mas ela vai se tornar realmente diferente se você crer que hoje vai ser um dia diferente. Que essa noite vai ser diferente. Porque tudo que o Senhor faz é mediante a fé. É mediante a acreditar. E existem situações na nossa vida, meu irmão, que às vezes a gente não acredita mais. Às vezes a gente vê, isso aqui não vai mais acontecer. Como a pastora Luciane falou, passou um tempo, já não estava nem mais pensando nisso. E na nossa vida às vezes é assim, irmãos. Às vezes nós somos inconstantes na nossa fé. Não adianta, eu estou sempre... Não adianta. Tem momentos que a gente chora, que a gente reclama, a gente só não murmura. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque a murmuração e a lamentação tem uma diferença. Você murmurar é você colocar a culpa de algumas coisas, de todas as coisas, em Deus. Isso é murmuração. Agora a gente pode se lamentar. A gente pode, poxa, por que está assim? Por que as coisas estão acontecendo desse jeito? Por que o processo que eu estou passando, o processo que você está passando, parece não ter fim? Quando eu fui convidado pelo nosso amigo pastor Leandro, eu comecei a estudar, já tem um tempinho, né, que ele me falou, eu comecei a estudar a respeito, né, da passagem da multiplicação do azeite da viúva. E eu preguei lá na igreja um dia. Mas eu tenho certeza, irmãos, quem já ouviu, eu acho que tem algumas pessoas aqui que já acompanharam essa pregação minha. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar de uma forma diferente nessa noite. Inclusive para quem já ouviu. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, quem puder. 2 Reis, capítulo de número 4. Segunda Reis, capítulo de número 4. Todos já acharam? Amém? Amém. O versículo de número 1 diz assim: Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu, e bem sabe o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Só o primeiro versículo. Você conhece toda a história. Aqui a gente tem algumas pessoas, alguns personagens, né? A gente tem a viúva, a gente tem os filhos, a gente tem o profeta, a gente tem os credores e a gente tem o que morreu, o marido da viúva. E o testemunho dela para o profeta foi o seguinte: ele amava o Senhor, ele é discípulo dos profetas, ele estava junto, ele fazia a obra de uma maneira exemplar. Mas ele deixou uma dívida. Ele deixou um problema a ser resolvido. E não era um problema pequeno. Porque aqueles filhos, eles iam ser escravos até o momento que a dívida fosse paga. Se você observar na lei, Deuteronômio, se não me engano, no capítulo 24, vai falar a respeito disso. Se a pessoa deve alguma coisa e não tem como pagar, ele vira escravo do credor. E quando aquela situação entrou na vida daquela viúva, é porque algo ficou faltando, algo não foi feito por aquele homem. Sim, a gente não sabe o motivo da dívida,
poderia ter sido acúmulo durante muitos anos, poderia ter sido algo que aconteceu ali no momento, né, um pouco antes dele morrer, e não deu tempo dele resolver a dívida. Mas é certo que a dívida foi contraída enquanto ele estava vivo. Tem situações na nossa vida que a gente acaba esperando por um milagre, mas muitas das vezes esse milagre só vai acontecer em momentos de crise. Se você passar por toda a Bíblia, você vai ver que os milagres sempre precediam, ou a grande parte dos milagres precediam momentos de crise. Aí tem um louvor que diz assim: eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Quem vive de milagre, muitas das vezes vive de crise. Muitas das vezes vive na crise. Porque ninguém espera um milagre quando a coisa está andando, caminhando bem. Ninguém espera que algo venha direto do Senhor, que o impossível vai acontecer, se a gente tem a capacidade de fazer o possível de maneira correta. Talvez você esteja escutando essa palavra falando: eu vim aqui para receber uma bênção e estou levando uma pancada. Eu levei, irmãos. Quando eu li essa parte do credor, eu entendi que tem coisas que eu não posso deixar para o dia seguinte. Tem coisas que eu tenho que resolver. Até para que não se torne uma crise. E daquela crise eu precisar de um milagre. O que nós temos que buscar é estar em obediência ao Senhor para que as bênçãos nos alcancem. Você está em obediência, você vai receber a sua bênção. Você vai receber a sua bênção. E naquele momento de crise, aquela mulher desesperada, ela foi até o profeta. E quando ela chegou lá, ela falou: conheci o meu servo. Só que agora tem credores que estão querendo pegar e levar os meus filhos. Como é que vai ser da minha vida? Ela já estava num momento de crise, porque ela estava com a cabeça quente por causa da dívida, mais ainda porque ia perder por um momento, por tempos, a gente não sabe quanto tempo, mas iria perder por um tempo os filhos. Como é que ela ia viver? Em que situação você está que você está... A minha situação está igual àquela viúva. Eu estou numa situação de crise e ainda não vejo a luz no fim do túnel. Eu ainda não vejo o que vai acontecer para que essa coisa melhore. Eu preciso de um milagre. E naquela situação ali, o que me chamou mais atenção foi que aquela mulher, ela fala com o profeta dá apenas uma ordem: busque vasilhames, busque jarros, vá para dentro da tua casa com os seus filhos e lá o Senhor vai derramar o azeite. Não foi espetaculoso, não foi grandioso, por exemplo, como a multiplicação dos pães e peixes. Não foi. Foi dentro de casa que a coisa aconteceu. E muitas das vezes a gente quer situações que o povo tem que ver o meu milagre. O povo tem que ver o que está acontecendo na minha vida. Porque aquele ali que ainda não conheceu Jesus, ele vai conhecer por causa do meu testemunho. Tem situações na nossa vida que o milagre é só para a gente. A gente não precisa contar para ninguém. O próprio Senhor vai dizer: ó, aconteceu. Porque eu tenho certeza, irmãos, eu posso conjecturar que aqueles vizinhos, quando emprestaram aqueles vasilhames, eu posso conjecturar que eles ficaram: peraí, o que será que vai ter ali? Deve ter ficado uma pulga atrás da orelha daqui. Para quê? Porque ali não faz distinções se os vizinhos eram vizinhos companheiros, ajudadores, né, que estão ali junto com a gente. Porque tem vizinho que é assim, que está junto com a gente, mas tem vizinhos que não muito. Mas aqui não faz essa distinção.
E nem os filhos, quando foram buscar, eu creio que eles foram, não, essa vizinha aqui vai ficar fofocando na minha vida, da vida da minha mãe. Não, essa aqui eu não vou. Não, eles foram, me dá. Até que acabou a quantidade de vasilhames, que não deve ter sido pouco, porque a quantidade de azeite que foi multiplicado deu para aquela mulher pagar a dívida e viver com o resto. Ou como seria bom se derramasse azeite na minha botija lá em casa e eu não precisasse mais trabalhar, irmão. Oh, meu Deus do céu. Seria tão bom, é? Seria tão bom se Deus realizasse o milagre dessa forma. Imagina. Ai. Chegar ali, botar uma banquinha na frente de casa. Não precisava nem me preocupar. Deixava ali rolar. Deus já proveu o azeite e vai prover quem vai comprar. Porque a palavra de Deus falou que aquela mulher viveu do resto. Então ela possivelmente pode ter até assim, uma dificuldade de vender e tal. Mas ela não precisou quebrar a cabeça para fazer outras coisas. Ela não precisou de subterfúgios. Ela não precisou de dar um jeitinho. Porque quando Deus realiza o milagre, Ele faz de uma maneira onde você não precisa mais dar jeitinho na vida. Basta você seguir. Se o azeite já estava lá, ela precisava trocar o azeite por farinha para vender? Não. Bastava o azeite, que já estava lá. Por quê? O Senhor disse, viva do resto. Viva daquilo que já está na tua mão. Às vezes a gente quer tanto e a gente esquece do que a gente tem. É suficiente. Porque Deus já deu. Deus já realizou um milagre nas nossas vidas. Você tem saúde. Você tem vontade, você tem vigor. E é isso que Deus multiplica às vezes na nossa vida e a gente às vezes quer a multiplicação de bens materiais. Às vezes a gente, claro, se eu tivesse o azeite que ela conseguiu guardar depois, a primeira coisa que eu ia pensar, vou trocar de carro, vou comprar uma casa em Angra dos Reis. A gente pensa, né? Comprar a casa do irmão Lino lá de Angra dos Reis. Olha aí. Mas a gente às vezes esquece da simplicidade da vida. De viver o simples do Senhor. O que você tem é suficiente. Claro, a gente pode almejar mais. Não é pecado nisso. Mas o que você tem hoje é suficiente. Sabe por que é suficiente? Porque se não fosse suficiente, Deus já teria aumentado. Por causa da sua fé. Mas existem situações, e agora eu vou começar a pregar, tá, irmãos? Meia-noite? Tem? Ih, não tem relógio, glória a Deus. O meu aqui eu já até desliguei. Abra suas Bíblias aí, em Jó, capítulo de número 29, e a gente vai entender o que às vezes, Jó 29, porque às vezes Deus tem que arrancar coisas da nossa vida para depois acrescentar. Jó, lá no capítulo 1, você vai abrir no capítulo 29, mas lá no capítulo 1, Deus dá testemunho de Jó. Homem reto, temente, fazia tudo direitinho. Irmãos, ele falou, sabe para quem isso? Ele falou para Satanás. Ele não falou para qualquer um, não. Só que tem um detalhe. Satanás aí só vê o exterior. Deus é que sabe tudo que acontece no interior do homem. Quando ele deu esse testemunho, ele não está dizendo aqui na palavra, e você não vai encontrar em nenhuma tradução, que Jó era perfeito. Era temente, reto, justo, mas não era perfeito. Tinha algumas coisas para Jó ser lapidado. Tinha.
Todos acharam Jó 29? Amém? O esboço já foi embora. Meu Deus do céu. Mas Deus sabe. Diz o seguinte, Jó 29. Retomando suas ponderações, acrescentou Jó: ah, quanta saudade que eu tenho dos meses do passado, dos bons dias em que Deus me protegia do mal. Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e mediante a sua luz eu caminhava seguro em meio à densa escuridão. Como tenho saudade, preste atenção nisso aqui, irmãos. Como tenho saudade dos dias de plena saúde, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso permanecia junto a mim enquanto caminhávamos e meus filhos estavam ao meu redor. Quando os meus passos eram banhados em leite e da rocha fluíam torrentes de azeite puro sobre minha cabeça. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça pública, me era dado sentar-me entre os líderes. Os jovens, respeitosamente, me davam passagem, assim como os idosos se colocavam de pé. Os príncipes tomavam todo o cuidado ao falar e chegavam a cobrir a boca com a mão. As vozes dos nobres e anciões silenciavam e suas línguas grudavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam consideravam-me feliz e quem me observava dava bom testemunho sobre o meu modo de ser e agir, pois eu socorria e ajudava a todo necessitado que clamava por cooperação e ao órfão que não tinha quem o amparasse. Que estava à beira da morte me abençoava e eu conseguia consolar o coração da viúva. Eu me vestia de dignidade. Minha roupa era retidão, e a justiça, o meu manto, meu turbante. Eu enxergava pelos cegos. Era pés dos que tinham dificuldade para andar. Era pai dos pobres e advogava com dedicação a causa dos desconhecidos. Quebrava os caninos dos ímpios e arrancava a presa dos dentes dos perversos. Então imaginava eu, morrerei no aconchego da minha casa, e os meus dias serão numerosos, como os grãos de areia. Até aqui, em nome de Jesus. Jó falava assim: eu faço, eu aconteço. Eu era o tal. Fazia as coisas acontecerem. Eu que fazia. Era eu. Era eu que fazia. E tinha mais. As pessoas me respeitavam. Quando eu passava, as pessoas abriam para eu passar. Quando eu falava, tapavam a boca, porque não queriam falar, porque era só eu que tinha que falar. Era eu. Eu e eu. Por isso que Jó passou pelo processo. Por isso que ele tinha que perder o que perdeu. Era tudo ele. Era justo, era reto, mas era imperfeito. E em muitas situações, como a gente leu aqui, ele era altivo. Era o tal. A última Coca-Cola no calçadão de Bangu, em janeiro, meio-dia. Você achava? E aí, irmãos, existem situações na nossa vida que a gente busca pelo milagre, mas a gente tem que passar pelo processo. Existem duas coisas que procedem o milagre. É a crise e o processo. Quando a gente está no meio da crise, nós também estamos passando um processo, porque é aí que Deus vai dizer: olha, não é bem assim. Não é bem desse jeito aí não, presta atenção. Olha como você está falando aí as coisas. Olha como você está agindo. Toma cuidado. E Deus vai lapidando. Crise é situação e é momento que a gente tem que aproveitar. Ouvir a voz do Senhor, às vezes é difícil. Eu estou preocupado com o boleto que vai vencer daqui a 4 dias.
Eu estou preocupado é que minha glicose foi a 400 ontem. Estou falando de mim. Minha glicose ontem estava 400, no meio do dia. Tem boleto para vencer e eu não sei como eu vou pagar. Em meio à crise. Mas é aí que eu tenho que ouvir a voz do Senhor para entender o que está errado em mim. Porque se eu estou num momento de crise, algo eu fiz de errado lá atrás. Se eu estou passando em momento de crise, é um momento de eu passar pelo processo e entender aonde Deus quer lapidar a minha vida. Aonde que o Senhor quer mudar. Deus tem um ditado aí do inferno, irmãos, que fala que Deus é brasileiro. Isso é do inferno. E ainda fala, e aí depois ainda tem gente que fala, né? Bonito é fazer o jeitinho brasileiro. Aí, se você associar as duas coisas, Deus não é Deus de jeitinho coisa nenhuma. Deus não escreve certo por linhas tortas, não, irmãos. Deus acerta a linha primeiro, antes de abençoar, antes de fazer o milagre. O milagre está demorando, talvez é porque a gente está no deserto dando voltas e não seguindo no alvo. Como aquele povo lá no deserto que ficou rodeando. Alguns historiadores dizem que aquele deserto, pela quantidade de pessoas, demoraria aproximadamente 1 mês e 60 dias para atravessar. Foram 40 anos. E só 2, e a sua família, que viram e entraram na Terra Prometida. De toda uma geração, nem Moisés, o chamado libertador, nem ele só viu, contemplou lá do alto. Olha lá, Moisés, olha aquilo lá. Você quer ficar murmurando no deserto? Criando novos ídolos? É porque a gente cria ídolos, irmãos. O Senhor, o nosso Deus, Ele só chama de Deus uma única coisa. Se você olhar, fala de deuses e tal, mas Deus mesmo, só chama o dinheiro de Deus. Em toda a Bíblia você vai ver outros deuses egípcios, deuses pagãos e tal, mas Deus, o nosso Senhor, só chama o dinheiro de Deus. Mas nós temos vários ídolos na nossa vida. Às vezes, a gente acha que a provisão vem pela quantidade de obra, quantidade de coisas que a gente faz dentro da igreja. E a santidade, onde fica? Irmãos, eu também apanhei. Mas é para a gente aprender. O Senhor, Ele exorta o filho que ama. Teve uma época na minha vida que eu trabalhava no centro da cidade, ia eu e um rapaz, um amigo de trabalho, a gente ia sempre ali na Avenida Presidente Vargas, num boteco mesmo, um lugar bem simples, mas que tinha um contrafilé, um bife de contrafilé. A gente ia na hora do almoço, desse tamanho. Era um prato para o contrafilé e o outro para as guarnições. Teve um dia que o contrafilé estava meio passado. Estava meio, o gostinho diferente, não estava legal. E aí, como a gente ia sempre lá, eu cheguei pro dono do estabelecimento, cheguei quietinho, vem cá. Está meio passado. Dá uma olhada para ver se está toda a peça ruim para as outras pessoas não virem reclamar. Aí ele, não, tá bom. Aí ele viu lá e tal, trouxe outro para a gente. E eu continuei outros dias, né? No dia seguinte eu voltei, estava tudo direitinho, no dia seguinte, enfim.
quando Deus exorta, é porque Ele acredita em você. Ele acredita que você tem o potencial de mudar. Eu podia simplesmente, irmãos, o centro da cidade, o que mais tem é restaurante. Eu podia simplesmente não falar nada, deixar ele de lado, deixar aquele lugar de lado e ir comer em outro lugar. Às vezes Deus nos trata, nos corrige, justamente porque Ele sabe do nosso potencial, sabe que nós podemos ser diferentes, sabe que nós podemos mudar. Eu sabia que aquilo ali foi um ato falho, aquele contrafilé. Mas eu sabia que ele tinha potencial de no dia seguinte me servir o melhor contrafilé do Rio de Janeiro. Não tinha igual. Era muito bom, mas eu acreditava naquele lugar. E eu também não saí explanando, não. Não saí falando para todo mundo, lá, não estava legal não, hein? Não vai lá não. Deus também é assim conosco. Ele não vai explanar. Ele não vai explanar a sua vida. Ele não vai falar para o irmão para te envergonhar. Ele pode até usar o profeta para te exortar, mas o profeta às vezes não sabe o que está acontecendo na sua vida. Só você e Deus sabem o que está acontecendo na sua vida. Assim como Jó teve o testemunho de Deus, Deus também testemunha de nós. Deus também faz a nossa vida de testemunho para outras pessoas. Reto, justo, temente a Deus. Mas Ele quer que nós venhamos a sempre estar nos aperfeiçoando. Assim como Ele fez com Jó. Abra aí no mesmo livro de Jó, mas no capítulo 42. Jó 42. Diz assim: então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das suas ideias e vontades serão frustradas. Até aqui. Só esse versículo. Só 1 e 2. A palavra vai dizer mais à frente que Deus multiplicou, duplicou tudo que Jó tinha perdido. Duplicou. Mas por quê? Muitos atribuem porque ele orou pelos seus amigos. Lá no versículo 10, capítulo 42, versículo 10. Mas, na realidade, foi quando Jó declarou que Ele, o Senhor, realiza planos nas nossas vidas. E esses planos que Ele tem para cada um de nós não pode ser frustrado. Quando Jó começou a declarar, e a partir dali ele falou que antes eu ouvia o Senhor, mas agora o conheço. Quando ele começou a declarar ali no capítulo 42, tudo que ele declarou para o Senhor, o cativeiro de Jó mudou. As coisas voltaram para o seu lugar. E com detalhe, dobrou. Dobrou. Você quer multiplicação na sua vida? Você quer multiplicação na sua vida? Glorifique a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida, por todos os processos que você passou, por todas as crises que você já passou e o milagre já aconteceu. Se você quer um novo milagre, entenda que junto com a crise, junto com a dificuldade, junto com o problema, sempre vai haver um processo. Sempre vai haver o processo de transformação. Porque o Senhor, Ele está até preocupado, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Ele está preocupado em te abençoar. Ele está preocupado em te ver bem. Mas o mais importante é que você esteja alinhado para você conseguir chegar até a glória, para você conseguir chegar na eternidade. Essa
poderia, entre aspas, ser essa é a maior preocupação do Senhor. É você estar na eternidade ao lado dele. Você poder estar entrando pelos portões da cidade celestial, da Nova Jerusalém. É isso que ele se importa. Mas se no meio desse processo, se no meio da nossa vida, nós tivermos alguns problemas, algumas situações de crise, não é problema nenhum em a gente pedir o milagre. Mas quando o milagre chegar, vão ter situações que você vai ver o milagre acontecer. Vem aqui, Messias, vem para cá, Messias. Pastora Luciane, vem, me ajuda aqui também. O milagre está chegando na sua vida. O milagre já chegou na sua vida. Receba o milagre nessa noite em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e agradeça a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Verdadeiramente, o Senhor nunca está com os olhos fechados para a nossa situação. E no momento certo, o milagre vai chegar. Continue crendo. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o quadro que Satanás muitas vezes tem pintado. Porque ele quer fazer com que a nossa fé venha diminuir. Olhe somente para a promessa do Senhor para a vida de cada um. Porque olhando para a promessa, nada vai nos distrair. Amém? Como da nossa pastora presidente, pastora Roberta, para estar encerrando, orando pela mesa.